Boa tarde para todo mundo. Estamos ao vivo agora aqui no nosso canal da Medical Fair Brasil no YouTube. Bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar sobre o assunto de certificações ambientais, o que são e como influenciam na área da saúde. Como sempre, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, nossos parceiros, me convidam para vir aqui fazer essa mediação. Eu falo que eu não sou especialista nesses assuntos, mas eu sou uma pessoa interessada e acabo aprendendo muito, como que eu tenho certeza que vocês também aprendem bastante sobre os temas que a gente traz para cá. Eu vou apresentar essa mesa que está aqui comigo hoje, essa mesa virtual, mas antes eu queria deixar um lembrete: Medical Fair Brasil vai acontecer desse ano de forma presencial, está todo mundo muito feliz. Tem o 41º Congresso da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares que vão acontecer com a gente lá no Expo Center Norte, de 3 a 6 de maio. Espero todos vocês lá. Mas eu vou começar aqui. Nós temos hoje 3 debatedores para falar sobre esse tema: a Márcia Cristina Mariani, o Fernando Beltrame e o Guilherme Lefebvre. E eu vou começar apresentando eles. A Márcia teve um problema na conexão, mas qualquer momento ela entra aqui com a gente. Vou apresentar ela aqui, e aí na hora que ela entrar, a gente passa a palavra para ela, tá bom? Então eu vou começar apresentando a Márcia Cristina Mariani. Ó, tô vendo que ela está se conectando. Ela é administradora hospitalar pela São Camilo, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela FAAP, mestre em liderança pela Unisa, CEO da CIA, Serviço de Inteligência Ambiental, empresa com mais de 10 anos de experiência em soluções ambientais na área da saúde. Vou apresentar aqui o Fernando Beltrame, presidente da Ecaplan, consultoria em sustentabilidade, mestre em compostagem pela Faculdade de Saúde Pública, USP, engenheiro de alimentos pela Unicamp, voluntário da ONG Rede Nossa São Paulo, idealizador de programas EVEL Neutro, isso mesmo, e CO2 Neutro, e da campanha Sou Resíduo Zero, que já desviou aterro de mais de 22 mil toneladas de materiais. Eu acho que é isso. Eu vou pedir para o Fernando contar essa história para a gente. E depois a gente vai ter também aqui um pouquinho o Guilherme Borba Lefebvre contando para a gente uma outra apresentação, né? Ele é graduado em Direito pela Universidade de Leiden, na Holanda. Em 2011, concluiu seu mestrado em Ciência Ambiental pela USP. Possui experiência profissional e acadêmica no tema mudanças climáticas há mais de 12 anos. Atualmente é coordenador do Programa Brasileiro GHG Protocol e da simulação de sistema de comércio de emissões. Antes de se juntar à equipe da FGV CES, trabalhou como auditor líder de projetos de créditos de carbono no Brasil e na América Latina. Também já foi consultor na área de mudanças climáticas e sustentabilidade. Para vocês verem que a gente não trouxe gente aqui, né, que veio para brincar, vieram para falar de um assunto sério e com bastante propriedade. Eu queria primeiro dar boas-vindas. Gente, estão me ouvindo bem? Abram o microfone aí para falar um oi. Oi, pessoal, tudo bom? Legal estar com vocês aqui nesse evento. Boa tarde, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite como Medical Fair Brasil e o convite da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Eu acho que a Márcia está com problema de conectar, porque ela deve estar cantando parabéns, porque hoje é aniversário dela. Mas quando ela entrar, a gente dá parabéns para ela pessoalmente. Eu vou pedir para o Fernando começar com a apresentação dele, contar um pouquinho para a gente desse trabalho que ele faz e do impacto que esse trabalho tem, né? Não só para o meio ambiente, obviamente para o meio ambiente, número 1, mas focado também um pouquinho na área da saúde. Fernando, vou desligar meu microfone aqui, boa apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Malu, vocês me escutam bem também? Legal. Bom, primeiro, obrigado, Malu, obrigado, Guilherme, pela parceiro nosso na parte de mudanças climáticas. A minha história aqui com a parte de saúde, eu fiz mestrado na Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, e o desafio era exatamente isso, porque a gente falava de sustentabilidade, ações ambientais em empresas e eventos, e as pessoas não conseguiam conectar a importância dessas ações com elas, com o dia a dia delas. Então, quando eu fiz mestrado na Faculdade de Saúde Pública, foi exatamente isso, para mostrar às pessoas, a questão do meio ambiente não é que a floresta está lá e não tem nada a ver comigo. Tudo isso está conectado com a nossa saúde, com o nosso dia a dia. Então, eu trago aqui um pouco sobre a certificação do Sou Resíduo Zero, exatamente para mostrar isso, como a gente faz
pode conectar as questões ambientais com o nosso dia a dia. Tá? Bom, primeiro, falar um pouquinho quem que é a Ecaplan, né? Eu sou uma empresa de soluções em sustentabilidade, a gente trabalha ações ambientais, empresas e eventos, e um dos nossos temas é o tema de resíduos. E só para vocês terem uma ideia, hoje, ainda no Brasil, a gente destina de forma irregular mais de 40% dos resíduos que a gente gera. Então, esse aqui é um projeto que eu tive a oportunidade de participar, que é um lixão no Brasil. Hoje a gente tem mais de 1.200 lixões como esse, e você vê, mesmo depois que a nossa política nacional de resíduos sólidos já fez mais de 10 anos, ainda a gente tem esse cenário. Esse daqui foi um dado da Abrelp, onde mais de 40% de tudo que a gente gera vai parar em locais como esse. E aqui eu tenho o depoimento de uma das pessoas que... O som não sai, né Malu? Não. Então, só para mostrar um pouquinho, ele e a família dele, são mais de 100 pessoas que vivem desse lixão, e ele comenta que ele já trabalha nesse lixão há mais de 26 anos, e não sei se vocês conseguem ver direitinho todos esses pontos pretos, urubu, cachorro, que fica nisso. Eu só consegui ir nesse local porque eu fui 6, 7 horas da manhã, porque imagina o cheiro disso 11 horas, meio-dia ou agora à tarde. Então você não vê fim e você tem diversas pessoas trabalhando nisso. E eu pergunto para ele, Valmir, como é que é? O pessoal fica doente aqui? Daí ele fala, de vez em quando sim, né? O pessoal vem, trabalha 2 dias, fica doente, volta para casa. Então para ele já é quase que comum a pessoa ficar doente. E você vê as pessoas trabalhando sem EPIs, né, equipamento de proteção individual. O pessoal fura o pé, vira e mexe, o pessoal fura o pé, se machuca. Então, isso para ele se tornou comum. Uma coisa que a gente viu, as pessoas aí também no dia a dia, você vê que eles é a base da pirâmide, sabe? Eles são até esquecidos pela sociedade. Então chega um caminhão de lixo, ele fala, quantos caminhões de lixo chega aqui? Em torno de 6 caminhões de lixo. E daí eles vão, jogam tudo, e daí você vê o urubu puxando do lado, eles puxando do outro, o cachorro puxando do outro. Então é uma tristeza. Quando a gente foi fazer a parte de palestras e conversar com eles sobre como ele poderia tirar eles desse lixão e colocá-los numa cooperativa de uma forma organizada, de repente uma família ligou para a gente e falou assim, posso levar meu filho? Daí falou, tudo bem, né? Porque acho que não tem com quem deixar a criança. De repente, outra, quando a gente foi ver, tinha mais de 40 crianças. Então, a gente teve que montar uma estrutura para receber as crianças. E por que disso? Porque eles sabiam que se a gente fosse ficar o dia inteiro com eles num workshop, numa atividade, ia ter comida. Então, eles começaram a levar as crianças porque sabiam que, pelo menos lá, eles teriam alimentação. E essas crianças, elas tinham doenças básicas de pele. Então, você vê tudo em volta da boca dela, com aquelas feridas. Por quê? São doenças que eles comem comida do lixão, não tem o mínimo de higiene. E isso é o Brasil de hoje. E você falando assim de cidade, como a gente está aqui em São Paulo, aqui o vídeo ficou um pouquinho ruim no início, mas não sei quem ainda não viu, abriu um caminhão de lixo, né? Então você abre o caminhão de lixo, ele abre assim e cai tudo isso de lixo. Essa é uma área de transbordo. Então São Paulo tem hoje 2 áreas de transbordo, onde vai todo o lixo que não vai para a coleta seletiva da cidade de São Paulo, vai para essa área de transbordo, e ficam 2 retroescavadeiras pegando isso e jogando num caminhão maior. Então é triste também, claro, você não tem as pessoas aí, mas você tem todo esse material que é jogado fora. Só mais um pouco, o que as empresas às vezes fazem de gestão de resíduos? Às vezes é isso que você vê da parte de gestão de resíduos. Coloca um monte de caçamba, isso daqui a gente está falando de São Paulo, coloca um monte de caçamba, joga todos os resíduos lá, daí passa o caminhão de lixo, coleta e leva embora. Então, não tem nenhum trabalho, nenhum processo de separação desses materiais. Isso aqui é uma foto de um shopping. Quando a gente foi trabalhar com eles, essa bagunça. Você vê que eles até tentam fazer coleta seletiva, né? Então, tem as gaiolas, tem a prensa, mas de manhã, quando chega a pessoa para separar esse material, vê essa montanha, joga tudo na caçamba de lixo e vai tudo embora, acaba não reciclando nada. Isso a gente vê no Brasil inteiro. A questão do vidro é muito crítico também. E na parte da saúde. Hoje, existe um dado, né, da FUNASA, que é do Ministério da Saúde,
que em torno de 2% das mortes são causadas por doenças relacionadas ao saneamento. Então, é triste, é um número alto, né? 2% dessas mortes são causadas por doenças que poderiam ser evitadas, e pior que isso, imagine essas crianças que vivem em situações como essa, elas estão o tempo inteiro doentes. Então, tem um estudo, né, que a questão a idade, né, de 0 a 6 anos é um momento onde a criança desenvolve todas as suas capacidades intelectuais, coordenação, tudo, e o corpo dela tem que estar em plena saúde para que todos os esforços da saúde dela, né, estejam dedicados para o desenvolvimento dela. E se esses anticorpos estão sempre combatendo alguma doença, ela não se desenvolve de forma adequada, e isso vai refletir em toda a vida dela. Então, as mortes, não só as mortes, mas também o desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças. E na parte de resíduo, isso é um pouco do cenário que a gente tem, né, Malu? A gente vai falar um pouco mais lá de questões globais ou quantidade, mas hoje cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduo por dia. Então, isso é diferente, né, no Brasil inteiro, na região sudeste até um pouco mais, na região norte, nordeste um pouco menos, e aqui um pouco da abrangência da coleta seletiva. Se você olhar esse número, às vezes não é tão ruim, né? A gente está com uma média de 74% das nossas cidades são atendidas com a coleta seletiva, mas você vê locais, no norte e nordeste, você tem a coleta seletiva está em 65% ou até 56%. Então, a coleta seletiva acontece no país, mas é de uma forma desigual, em alguns locais ainda é bem baixa. E esses números não refletem quanto a gente coleta de material reciclável. Se você olhar a composição dos nossos resíduos, né, em torno de 50% do nosso resíduo é resíduo orgânico. Casca de frutas, casca de verduras, legumes, resto de comida, 50%. E quase ninguém fala de você transformar esse resto de comida, resto de cascas de frutas, em adubo. Então, você fazer a compostagem. Fala-se bastante, né, do papel plástico, que é importante, temos que olhar esses itens, mas eles são 9%, 13%. E se você pegar o resíduo orgânico, um único item, é 50% do nosso problema, né? E mais do que isso, a importância do resíduo orgânico. E aí, isso a gente tem conversado com alguns hotéis, alguns hospitais, porque os hospitais hoje eles são como se fossem hotéis, né? Eles têm todo um sistema com os quartos, alimentação. Então, o resíduo orgânico ele não é gerado só com o resto de comida que sai do quarto, mas principalmente o resto de comida que tem no preparo, né? Porque o do quarto é um pouco mais complexo, porque pode ter uma contaminação, né? O paciente pode contaminar e daí você não pode ter manipulação depois. Mas principalmente olhando no preparo ou às vezes embaixo, né, nos restaurantes do hospital. Outro tema importante para os resíduos orgânicos, a gente pode falar um pouco mais deles, é que tudo que a gente se alimenta vem do solo, vem da terra. Então todos os nutrientes saem da terra e daí vão para os alimentos. E a gente está pegando esses nutrientes, em vez de voltar para a terra, né, com a compostagem, a gente está mandando para aterros sanitários ou para lixões. Então, uma hora vai dar problema, porque a gente não está fechando esse ciclo. Bom, só para falar um pouco de São Paulo, aqui os números são um pouquinho pequenos, mas são os dados reais da Prefeitura de São Paulo, quanto que foi gerado de resíduo, quanto que foi reciclado, e hoje a taxa de reciclagem da cidade de São Paulo, que não é muito diferente de outras cidades, é 2,2%. Eu ia até fazer essa pergunta lá na frente, né? Quanto que as pessoas acham de taxa de reciclagem? Comenta aqui, mas ela é baixa mesmo. E as pessoas falam assim, Fernando, quando eu pergunto, né, sem mostrar o número, eu pergunto para as pessoas, elas falam, Fernando, não, eu acho que é baixo, acho que é uns 10, 15%. Eles falam, não, 2, 3%, e dados da Prefeitura de São Paulo. Chega de falar desse cenário, né? Vamos falar agora de como resolver isso, ou trabalhar, ou melhorar isso. Eu trago como exemplo a cidade de São Francisco, na Califórnia, né, que é uma cidade grande, dimensões de cidades grandes da cidade aqui do Brasil, e eles trabalham a coleta seletiva em 3 frações. Então a gente fala assim, putz, no hospital eu não tenho espaço, porque lá embaixo, a gente visitou diversos hospitais aqui em São Paulo, onde eles vão crescendo, né, sempre vão fazendo puxadinho para cá, para lá, e daí às vezes não tem espaço, e daí eles falam, Fernando, não tem como colocar aqui 6, 7 tipos de cores, 6, 7 tipos de lixo. Eles não precisam. Você é só
trabalhar o que a gente fala de segregação na fonte. A hora que ele vai gerar um resíduo, ele gera de forma separada, e nessas 3 frações já está mais do que suficiente. Então você tem o orgânico, né, o compostável, o reciclável e o rejeito, o lixo, que vai para o aterro sanitário. E recentemente conversei com um responsável por esse programa lá em São Francisco, e eles já mudaram essas lixeiras. Hoje, a lixeira de reciclável é desse tamanho, o orgânico reduziu um pouco, né, porque ele é mais pesado, e o rejeito ficou menor ainda, para mostrar para as pessoas visualmente que o rejeito ele é uma fração, não pode ser mais que 20, 15% do nosso resíduo. E aí, só para vocês terem uma... Aqui também a gente pergunta, né? São Paulo está em 2, 3% de taxa de reciclagem. Quanto você acha que São Francisco composta, né? ou recicla? A gente pergunta, as pessoas falam, Malu, você quer chutar ou não? Quantos por cento? Não. Eu vou chutar 28%. As pessoas que vê São Paulo, né, falam isso. Não, lá eles reciclam, então de 80% a 85%. Então, eu também fiquei chocado. Falei, nossa, mas como que vocês conseguem isso? E daí é porque eles olham principalmente a compostagem. Então, os resíduos orgânicos, que é 50%, não tem como você ter uma taxa boa de destinação correta dos resíduos se você não olha 50% do seu problema. Imagina você está numa empresa, num hospital, que você tem um item que é 50% do seu custo, ou 50% do seu problema, e você não está olhando ela. É o que está acontecendo nas cidades do Brasil. Então, daí eu também fiquei chocado, falei, caramba, como é que vocês fazem isso, né? E daí eles têm muitos equipamentos, tem veículos que vão coletar, que já pega tudo separado. E aqui é um calendário de um condomínio lá. Então, lá no condomínio, deixei até espanhol, né, que eles estão utilizando, você tem cada dia um tipo de resíduo, e só sexta e sábado que passa o lixaço, né, que é o lixo deles. Aqui no Brasil, você quer que o caminhão de lixo passe todo dia na sua casa, né? Se não passar todo dia, ou no hospital, tem que tirar todo dia, porque daí o volume também, o espaço não, mas na sua casa, o pessoal, não tem espaço, tem que tirar todo dia. E lá não, ele obriga você tem que reduzir mesmo, porque aqui é só embalagem, aqui é só papelão, o orgânico, eles coletam também, e daí só 2 dias que tem o lixo. E daí cada apartamento tem o seu lugarzinho que eles colocam o tipo de lixeira. Dá mais trabalho, mas daí você evita no condomínio, o pessoal vai lá embaixo, fica todas as lixeiras, e joga em qualquer lugar, porque ninguém vai saber quem jogou errado, né? E joga lá. Aqui não, ó, tá tudo separadinho, dá para você saber quem jogou o material errado, o resíduo no lugar errado. E outra coisa que eles incentivam bastante, que tem crescido aqui no Brasil, é você fazer horta e compostagem em parques e praças públicas. Então, é uma iniciativa que a gente tem trabalhado em algumas empresas, que a gente coleta e faz compostagem dentro da cidade. Porque o que a gente fala? A solução não é você ter um monte de caminhão rodando a cidade inteira, coletando tudo isso. Não, se cada local conseguir tratar localmente 50% do seu resíduo, já é 50% a menos de caminhão de lixo rodando, queima de combustível, que o Guilherme vai falar um pouco mais disso, dessas emissões, tá aqui. Você não tem aterro, espaço de aterro. Hoje a gente perde espaço no países e nas cidades para aterro sanitário. E aqui eles resolvem localmente, e é claro, quem não consegue fazer local, eles têm essas plantas de compostagem também. Bom, falando um pouco da nossa solução, como a gente tem trabalhado, em 2015 a gente conheceu esse cara chamado Kevin Drill, e ele mostrou essas soluções, essas iniciativas que eles trabalham lá em São Francisco, na Califórnia. E foi esse espanto que a gente teve, porque a gente falou assim, não é possível. Aqui a gente tem diversas iniciativas, temos cooperativas cada vez. Como é que está de 3% para 85%? E daí, conversando com eles, a gente viu que eles têm processos, eles têm metodologias, eles têm iniciativas, têm compromissos. E daí, inspirado neles, a gente criou essa campanha e essa certificação que é o Sou Resíduo Zero, onde a gente trabalha desde a não geração até a destinação correta. Então, a gente tem como missão mudar a relação que as pessoas têm com seus resíduos. Às vezes, a gente está em alguma operação e o pessoal fala assim, não, Fernando, putz, coloca um monte de caçamba, tira esse negócio da minha frente o mais rápido possível. Então, a pessoa, igual a gente fala, que o saquinho de lixo ele desaparece como mágica, né? Você coloca fora da sua casa, daí no outro dia desapareceu e beleza, está resolvido o meu problema. E, na verdade, a gente quer mudar essa relação que as pessoas têm. Então, em muitos locais onde a gente faz a gestão de resíduos, a gente faz uma pequena central de triagem lá dentro.
e daí separa todo tipo de material, e a redução, e às vezes a redução que as pessoas perguntam, né? Isso vai custar mais? Não necessariamente, porque hoje você gasta com caçamba de lixo, transporte e aterro sanitário. Se você mandar menos para aterro, se você fizer mudanças de processo, gerar emprego, pessoas separando esse material, a economia que você tem com o aterro sanitário, você consegue pagar, remunerar essas pessoas. Então você gera emprego e ainda a coleta seletiva. Às vezes você tem investimento inicial nos primeiros 2, 3 meses, mas depois você já vira essa chave e isso vira benefício. Então a gente quer mudar a relação. Um exemplo que a gente dá é de Tóquio, no Japão. Então você vai lá para Tóquio e não tem lixeira. Por quê? O papel de bala é seu, você tem que separar e destinar corretamente. Não é outra pessoa que tem que pagar pela destinação correta do papel. E como que a gente busca trabalhar? Desde a não geração, reduzir, reaproveitar, reciclar. Então a gente fala, o melhor resíduo é aquele que nem foi gerado. Mas então você cria essas conversas. Então, dá a destinação correta, gerar emprego, a gente trabalha todas essas iniciativas. Temos o selo. Hoje, esse contador já está mais de 26 milhões de quilos de materiais. As diversas empresas, eventos, pessoas físicas, né? O Paulo falou, como é que você faz isso? Então, com essas iniciativas, e aqui está tudo transparente no Sou Resíduo Zero, a gente coloca isso. Essas ações também com os resíduos, ele muda processos, né? E também gera interesse da mídia. A gente implementou isso na Casa Cor, que é uma obra, é um evento com 70 obras ao mesmo tempo. Eles falam assim, mas como você vai implementar? E daí foi quase 2 anos de conversa com a Casa Cor, a gente falou com eles, não adianta a gente olhar um arquiteto por arquiteto, tem que ser um projeto de evento, do evento inteiro, né? Então, mesma coisa de um hospital, né? Você tem que engajar todas as pessoas, não adianta você ter uma área ou outra envolvida, não, tem que ser todas as áreas. E a gente também saiu num programa chamado Cidades Soluções, daí aqui são 8 minutos onde a gente explica direitinho como a gente pode implementar isso dentro das empresas. Isso aqui às vezes você mostra isso, fala, não, é lá no norte, não, isso aqui é 12, 15 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, onde você tem esses problemas aqui também, né? Às vezes o pessoal olha essa foto, você não precisa ser um engenheiro para falar, tudo isso vai para o rio, né? E são aquelas fotos que a gente via no livro de colégio, né? No colégio você via o sofá que ia para o rio. Então, são esses lugares que a gente tem ainda, né? Às vezes os problemas daqui a gente tem um problema de questão de habitação também. E o que a gente fez? A gente também estava sem recurso, né? A gente fez um crowdfunding, né? Um financiamento coletivo, arrecadamos recursos, conseguimos apoio também de algumas empresas e a gente montou nesse espaço um espaço de compostagem. Então, em vez das empresas gastarem com aterro, eles podem remunerar uma pessoa para fazer a compostagem para eles e ainda você tem a horta. Então, você fecha todo o ciclo, produz o adubo, utiliza na horta e essa horta alimenta, questão de segurança alimentar, né? Então, alimentação saudável, orgânica, produzida localmente, pode ir para outras pessoas. E daí que a vende, claro, eles não produzem tudo isso, mas daí ele também compra no local, revende aqui para chamar freguês, mas tem alguns produtos também da horta. Um outro exemplo que às vezes conecta muito com os hospitais é trabalhar com o entorno, né? Então, você tem, às vezes, as crianças que estão na creche, você tem escolas públicas, unidades básicas de saúde, e aqui foi um projeto que a gente fez com a Prefeitura de São Paulo para implementar hortas pedagógicas e ações de compostagem em 200 escolas públicas municipais. Então, se fala para você, às vezes, fala 200 nomes de pessoas que você conhece, você não consegue lembrar 200 nomes, né? Mas imagine você fazer isso em 200 escolas, com diversas crianças, alunos, professores, e a gente conseguiu trabalhar isso, e daí a gente criou um canal, né, onde as pessoas compartilhavam isso, e isso é bacana, porque às vezes você tem uma escola que está meio desanimada, aí começa a ver que outra escola começa a publicar, então você conseguir manter todo mundo engajado, e isso foi bem espalhado na cidade de São Paulo. Outras iniciativas que a gente tem trabalhado, sabe, de miocário, você trabalhar isso, e você conseguir colocar a mão e mostrar para as pessoas que às vezes a gente tem alguns, não embates, né, mas conversas com a área de saúde, tudo isso daí vai poluir, vai contaminar, e você mostra, não, esse alimento, há poucas horas atrás, alguém estava comendo ele, então não está estragado, podre, contaminado, então dá para você destiná-lo corretamente. Então são várias ações que a gente tem trabalhado, com oficinas também dentro de empresas, e aqui como funcionaria ou dentro de um hospital, ou dentro de um shopping, né? Eu trouxe um shopping que é um local bastante complexo, você consegue trabalhar
em vez de chamar o lixão dentro da empresa, onde você leva o saco de lixo, né? Central de valorização de resíduos, como que, se você não separar nada, tudo isso vai para aterro aqui, agente compostos, alteração para reciclagem, comunicação e até a área de compostagem também, que a gente recebe visitas. Aqui outros exemplos de projetos de compostagem que a gente tem trabalhado. Entrando especificamente em horta, né? A gente sempre conectar a horta com os projetos. Entrando especificamente na campanha, né, da certificação do Sou Resíduo Zero. Então, tem todos esses princípios, né, de você trabalhar o que tem a nossa política nacional, né, desde a não geração. Então, para uma empresa ter essa certificação, ela precisa ter um plano de gestão integrada de resíduos, então ela saber o que é um plano, nada mais é do que você saber ter as informações do que é gerado, tudo que é gerado, quais são os fluxos deles dentro do seu hospital, e para onde, quem cuida disso, né? Se essas empresas que coletam, se elas têm as licenças corretas. Então, indicadores, possuir metas de melhoria e destinar corretamente pelo menos 40%, 70% dos seus resíduos, 70% a 80% dos seus resíduos. Esses são os requisitos mínimos para uma certificação. E quando a gente faz o plano de certificação, que a gente implementa isso dentro dos hospitais, tem uma reunião inicial para planejamento, levantamento dos dados, avaliação dos resultados para ver se eles seguem ou não essas iniciativas, relatório preliminar e a implementação dessas ações. A gente trabalhou essa certificação junto com o hospital, né? Depois a Márcia vai falar um pouco mais como tem sido essa experiência. A gente sabe que é difícil, igual a gente estava falando no início, de 2%, 3%. De uma cidade. Quando você olha para as empresas, você fala assim, não é possível, né? Mas aí você começa a ver, minha empresa está num prédio, é verdade, aqui não tem coleta seletiva, lá embaixo eles começam a misturar tudo, então você começa a ver que isso é um reflexo também dentro das empresas. Então, atingir essa meta de 70%, logo de início, é difícil. Então, a Márcia, com a equipe dela, tem nos ajudado também de como engajar esse hospital a atingir esses compromissos de emissão do certificado. Hoje a gente trabalha com 3 níveis de certificação, o Guilherme vai falar dos 3 níveis também do GHG, aqui a gente também tem os 3 níveis da certificação, o verde, onde a empresa trabalha todas essas iniciativas, inclusive a parte de reciclagem e compostagem, o laranja, onde ela trabalha as iniciativas e a reciclagem, porém não a compostagem, e aqui o nível 3, que ele ainda está trabalhando só os orgânicos, ainda não conseguiu fechar o ciclo para os recicláveis, para as embalagens. Então, a gente trabalha nesses 3 níveis de certificação. Bom, eu acabei falando um pouquinho mais, eu deixo também os meus contatos e sigo também à disposição para a gente conversar e debater mais tarde. Mas obrigado pela oportunidade. Fernando, você sabe que eu tenho uma mania que vocês vão falando aqui, eu vou anotando, né? Então, eu tenho um monte de coisa para falar. Primeiro, a taxa de reciclagem, que eu fiquei chocada quando você colocou, porque eu achei que ia ser alto, eu chutei baixo, mas né, nunca se sabe. E ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma fama, né, na questão global de que tudo é descartável, que você usa uma vez e que você joga fora. Depois, quando você falou aqui da questão da compostagem, e aí me veio, antes mesmo de você falar do minhocário, eu tenho um filho de 3 anos e meio. Na pandemia, quando estava todo mundo em casa, eu falei, eu tenho que criar ações para essa criança, né, gastar energia. E eu montei um minhocário em casa. E era muito legal ver, para quem mora em São Paulo, em apartamento, né, verticalizado, a questão dele aprendendo de pequenininho. Então, ele fala, olha, a casca da banana, mamãe, tem que jogar para as minhocas. Você vê, é educação. Muito do problema que eu acho que a gente tem hoje, e que a pessoa que achar que isso não é um problema porque não afeta ela diretamente, afeta e afeta no mundo, né? É porque é educação, eu acho que essa é a base. Então, quando você fala assim, vai gerar mais custo, talvez no primeiro momento sim, mas a gente tem que pensar a longo prazo, não é custo, é investimento. Nem, as pessoas hoje estão querendo falar de ESG, mas não fala nem da base, como é que a gente consegue discutir outros assuntos, né? E aí eu queria falar mais uma coisinha, tem várias perguntas para você no chat. Eu vou pedir para você ir respondendo conforme eu vou pedir, né, para a Márcia fazer uma apresentação, mas tem algumas que o Eduardo Chacon fez, e pelo visto ele entende bastante do assunto, que eu acho que você já respondeu, como, por exemplo, o plano de certificação. Ele queria saber, né, como vocês emitiam certificado, você falou disso, mas tem uma em especial
que ele coloca aqui, que eu acho que vale a pena perguntar para a gente não perder o fio da meada, que ele fala sobre a PGRS. Se você puder explicar, né, o que deveria ser feito para as empresas respeitarem a PGRS, porque eu acho que quem não é do setor talvez não entenda, eu mesmo não sou do setor, não entendo, então eu acho que isso é relevante. Tá, legal. Mas o que você falou também, eu acho que é muito bacana, né? E foi o que aconteceu, né? Durante a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a ver a quantidade de resíduos que elas geram também. Porque às vezes você almoça e janta, faz uma refeição fora e à noite dá uma tapeada, você não tem ideia de quanto resíduo você gera para produzir, trazer todo o seu alimento. E você vê que, qual foi o seu investimento? Assim, tá bom, tive que montar o meu carro, mas aí você pode pegar um balde de algum lugar, um balde de algum outro produto e montar o seu minhocário. Então, é relativamente baixo. E qual que é o seu esforço? Putz, quase nenhum, né? Em vez de você jogar numa lixeirinha, você está levando até o minhocário. E é bacana as crianças terem contato, a gente tem contato com terra, né? Tem contato com a natureza. Então, bacana isso que você fez com o seu filho, eu também tenho uma de 6, uma de 8, e elas me ajudam também. Então, isso acho que todo mundo poderia fazer. E outra coisa, se você pegar e ver a quantidade de resíduo que você manda para o caminhão de lixo, reduziu muito, porque o orgânico você coloca no minhocário, as embalagens você tem outro lixo. Então, o que sobra? Papel higiênico, que o volume é super pouco. Então, parabéns, acho que daria para diversas pessoas fazerem isso, e é isso que a gente tem colocado. O PGRS, né, o PGIRS, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos das empresas, né? Então, o plano de gestão das empresas, então todas as empresas precisam ter um plano de gestão de resíduos. Porém, como é que você vai fiscalizar isso, né? Então, a fiscalização é aquela história do brasileiro, né? Às vezes o europeu, o americano não entende, né? A gente fala assim, tem política que pega, política que não pega, né? Então, às vezes, essa é uma política que às vezes as empresas precisam seguir, precisa ter o seu plano, e às vezes elas não cumprem. Então, ele é relativamente simples de fazer, a política ela dá todos os itens que precisam ter no seu plano, mas é mais uma iniciativa, né? Então, a gente pode ajudar você a montar, estruturar esse plano, pode fazer junto com você, ou até falar um pouco mais dos itens que constam nesse plano, mas ele é muito importante para você saber quanto você gera e para onde ele vai. É basicamente isso. Queria agradecer, a gente vai voltar no final com pergunta também. E aí, primeiro, queria dar parabéns para a Márcia, que hoje é aniversário dela. A gente brincou que o seu problema, Márcia, de conexão não era o problema, que você devia estar cantando parabéns e comendo bolo e não mandou para a gente, hein, no começo aqui da live. Mas desejar um feliz aniversário, muita saúde. Obrigada. E abrir, né? A gente sabe que você também tem aqui uma explanação para fazer. Era a nossa primeira, íamos começar pelas mulheres, mas agora a gente queria ver a sua apresentação. Já fiz sua introdução aqui no começo da nossa live e abri o microfone para você. Seja bem-vinda. Obrigada, Malu. Agradeço muito à Federação e à Medical Fair por esse convite, por essa oportunidade, né? Esse tema de certificação ambiental na área de saúde, ele é até um pouco novo, né? Mas ele é muito importante porque ele ajuda no desenvolvimento sustentável do nosso país, né? Ele vem dizer a importância que essas certificações têm ao ajudar os hospitais, né, a trabalharem para o desenvolvimento sustentável. Mas, na verdade, Malu, eu acho que seria interessante o Guilherme fazer a apresentação dele, porque ele vai falar de um outro assunto apaixonante também, e que muitas vezes a gente ouve falar, mas não entende muito, né? E aí, no final, a gente faz uma conversa aonde que os hospitais entram nisso, né? Então, você viu ali, o Fernando falou de diversos temas, ele fez pontuações que a gente fica espantada, como você mesmo ficou. Mas aí, a hora que você começa a pensar no contexto hospitalar, você começa a ver que faz sentido o hospital também aderir a essa campanha do Sou Resíduo Zero. Eu acho que é o aniversário.
O inferno astral ainda não acabou. Vamos deixar então o Guilherme fazer essa gravação. Meia-noite no inferno astral. Então a gente deixa o Guilherme fazer a apresentação dele, eu acho uma boa ideia. E daí no final a gente consegue ter uma visão mais global para debater esse tema, né? Certo. Guilherme, com você. Tá bom. Combinado. Então, eu também agradeço pela oportunidade, o convite da Malu e da Márcia, para expor um pouco aqui a iniciativa da qual eu faço parte. Aí a gente está fechando a caixinha daquilo que o Fernando apresentou, quando fala de resíduos, né? Super relevante, de um problema local dos mais importantes no Brasil. E eu vou abrir uma outra caixinha que fala sobre certificação ambiental de um outro gigantesco problema. Então, dificuldade para todo lado, mas tem partes boas também, como o Fernando trouxe, né? A certificação e a iniciativa super válida que eles tocam por lá na área de resíduos, né? Eu coloco meu chapéu aqui das mudanças climáticas e vou falar sobre esse problema que é um problema global, que é a mudança climática. E aí, claro, eu vou focar num tipo de certificação que as empresas podem buscar, empresas de todos os setores e também do setor da área de saúde. É um problema global, mas não deixa de ter um impacto local. Então, de certa forma, vai complementar a fala que o Fernando trouxe. Dito isso, então, eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês aqui. Acho que depois de 2 anos de pandemia tem que dar certo, mas nunca se sabe. Eu já vi de tudo nesses 2 anos. Eu também, mas aí é um outro webinar que a gente pode fazer também. Vocês estão vendo a minha tela? Eu acho que sim, né? Tá perfeito. Tá bom, boa. Então, como eu falei, né? Eu vou falar sobre o tema mudanças climáticas e aí especificamente vou falar sobre o inventário organizacional de emissão de gases de efeito estufa, né? O inventário organizacional, ele é um diagnóstico, ok? É uma ferramenta de gestão, porque a partir desse inventário, né, que é o diagnóstico de quanto que uma empresa emite em termos de gases de efeito estufa, você vai poder agir, você vai poder mitigar o impacto que você causa, né? E esse inventário, ele pode também ser certificado, né? Então, de certa forma, esse inventário ele não é só uma ferramenta de gestão, mas ele também é uma certificação, né? Uma padronização também desse relato que a empresa pode buscar, né? E ao se certificar, claro, a empresa também, da mesma forma como o Fernando trouxe a certificação, né, da parte de resíduo zero, ao você certificar o seu inventário, você está demonstrando para a sociedade, olha aqui, quanto que eu gero de gases de efeito estufa, tá? E o que eu estou buscando fazer para mitigar o impacto, né? Então, essa certificação, ela é bastante importante, não só, né, do ponto de vista de se representar uma ferramenta de gestão, porque isso que é o inventário num primeiro momento, mas também de você buscar essa certificação da informação relatada para que você tenha toda a tranquilidade para você comunicar para a sociedade que você, de fato, emite gases de efeito estufa, mas busca mitigar dentro do possível aquilo que a sua organização emite, né? Então, só para me apresentar, eu sou o Guilherme, eu sou um pesquisador do FGVSS, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e o programa que eu vou apresentar para vocês, né, a iniciativa que eu vou apresentar para vocês é o Programa Brasileiro GHG Protocol, que é uma das principais iniciativas e uma das mais antigas desse centro de estudos. Tá? O Programa GHG Protocol, ele já existe desde 2008, ele tem como objetivo justamente buscar que cada vez mais organizações de todos os setores, então aí, claro, organizações do setor de saúde, mas de qualquer outro setor, né, busquem fazer o inventário de emissão de gases de efeito estufa, busquem produzir esse diagnóstico, e eu ouso dizer que a gente vai além também, né, porque antigamente a gente falava, olha, o inventário de emissões é o seu passo 1, tá? E aí depois é importante que você também busque o passo 2, que seria a gestão das emissões, né, dar conta do problema, e não parar só de um diagnóstico. Pois bem, hoje em dia a gente já pode falar com certa tranquilidade que o inventário, na verdade, já virou o passo 0 das empresas. Não tem como não fazer mais, tá? Então, assim, o que significa para a gente aqui no programa GHG, que a gente também olha bastante para essa parte de gestão hoje em dia, né?
E essa parte de gestão, dar conta do recado, também é uma das nossas frentes de atuação aqui no programa GHG Protocol. Tá? E agora, como é que eu vou começar a minha apresentação? Né? Acabou de sair um relatório do IPCC, acho que muitos de vocês devem ter visto, foi bastante divulgado na mídia, né? O IPCC. O que é o IPCC? O IPCC é o principal órgão de consulta, né? De pesquisa acadêmica, científica, das Nações Unidas, quando a gente fala de mudanças climáticas. Então, o IPCC é um grupo de cientistas, na verdade, é o maior grupo de cientistas que já se reuniu na história da humanidade. E aí o IPCC, periodicamente, junta tudo que é produção científica sobre mudança climática e apresenta os seus relatórios de avaliação. Né? Então, pois bem, acabou de sair o 6º relatório de avaliação do IPCC, e aí o 3º volume que foi lançado essa semana fala um pouco sobre o que o mundo tem que fazer, né? Para quê? Para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau. Então, a gente já está aquecendo a Terra, tá? O termômetro, nesse sentido, não mente. Já existe um amplo consenso na ciência de que o ser humano é o grande responsável por esse aquecimento global. Ele já está em torno de 1,2 graus centígrado acima das médias. Então, a gente já está aquecendo a Terra. Isso já está causando eventos climáticos extremos com maior frequência e intensidade, né? Todos os cientistas falam, olha, para a gente não sofrer impactos muito severos, a gente tem que manter esse aquecimento global abaixo de 1,5 grau. Tá? Então, esse relatório do IPCC fala, olha, para a gente conseguir ainda alcançar esse tipo de coisa, né, a gente precisa de ações drásticas, e ações drásticas de todos os setores da economia, tá? Tanto do lado da produção, como do lado do consumo, de qualquer setor, tanto daqueles que produzem combustível fóssil, mas também daqueles que fazem uso desses combustíveis ou de outros produtos carbono intensivo, né? E a mensagem a gente tem que parar de aumentar a emissão de gás de efeito estufa em 2025, o que nos dá mais 3 anos para a gente conseguir começar a reduzir as emissões, porque as emissões de gás de efeito estufa, elas crescem ainda no mundo. Então, o que o IPCC falou? Olha, é importante que todos os setores da economia façam a sua parte, tá? O que a gente está fazendo até o momento não é suficiente. Até 2025, a gente tem que parar de crescer as nossas emissões, reduzir em 50% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono em 2050. É factível? É. Precisa de um grande esforço? Sim. Grande investimento financeiro? Eu acho que o que eles falam por lá é 1% do PIB mundial, 1%, tá? Para tirar a humanidade desses impactos catastróficos, eu entendo que 1% em termos globais não seria tanto assim, né? Então, e aí o que eu vou falar, né? Como é que a gente pode agir, né? Porque a gente tem esse desafio, e eu vou falar um pouquinho sobre como é que o poder público, do ponto de vista internacional, age. E aí o próximo slide eu vou deixar claro que essa ação, né, das negociações internacionais que a gente vê sobre mudanças climáticas, elas são bastante importantes, mas elas não são suficientes. Então, a gente teve lá atrás, em 1992, a Convenção do Clima, que foi criada, e olha, demorou até 2015 para que todos os países, por meio do Acordo de Paris, se comprometessem a ter metas para reduzir suas emissões. E mesmo assim, tem um pessoal, né, que é esse pessoal do Climate Action Tracker, que junta todos os compromissos que os países têm, né? O Brasil também tem seu compromisso, o Brasil também enviou um compromisso no âmbito do Acordo de Paris e também se comprometeu a reduzir suas emissões, né? E se comprometeu até a ser carbono neutro em 2050, o Brasil se comprometeu. Mas se a gente olha para aqueles compromissos que foram submetidos no âmbito do Acordo de Paris, mesmo se todos eles forem cumpridos, né, porque uma coisa é você se comprometer, outra coisa é você, de fato, alcançar um determinado objetivo, ainda assim, traçando até mesmo um cenário mais otimista, o aumento da temperatura vai ficar acima de 1,5 grau. Então, aquela negociação climática, né, as COPs que acontecem todo ano, a gente teve, vocês devem se lembrar, né, o final do ano passado a gente teve a COP 26, né, 26 anos discutindo e negociando o que fazer para combater as mudanças climáticas entre os países, não é suficiente. O termômetro mostra aqui que a gente vai extrapolar
1,5 grau, mesmo nos cenários mais otimistas. Então, assim, uma ambição maior é necessária. É necessário que a gente tenha uma maior ambição, e aí que surge, então, né, a importância, a relevância daqueles processos que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima. Então, não tudo tem que ser top-down, vindo ali de decisões nas negociações climáticas, né? Para você tomar uma decisão, né, para quem não sabe, no âmbito da Convenção do Clima, você precisa dos 190 países estarem de acordo. Se um país vetar uma determinada decisão, não passa. Tá? Esse consenso absoluto, ele é importante, mas ele traz as suas limitações. Por isso que a gente fala, olha, as empresas, as organizações, as pessoas, né, o CPF precisa agir também para que a gente consiga aumentar as ambições, tá? E aí a Márcia pediu para falar um pouquinho sobre uma das iniciativas que tem no Brasil, dentre outros, que é o Programa Brasileiro de GHG Protocol, que eu coordeno na FGV. E esse Programa Brasileiro de GHG Protocol é um tipo de certificação que organizações podem buscar para demonstrar, como eu falei, para a sociedade, o que elas vêm fazendo em termos de mitigar as suas emissões. Então, o GHG Protocol, o que ele traz de output para a sociedade? O registro público de emissões. E ali você tem milhares de inventários de emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, o site é registropublicodeemissões.com.br. Dá para entrar ali e acessar milhares de inventários de emissão de gases de efeito estufa de organizações brasileiras. Tem bastante gente da área de saúde por lá. E aí vocês conseguem ter uma cara do que é esse inventário, né? Então, como eu falei, o inventário propriamente dito, ele é uma ferramenta de gestão, porém ele tem esse importante output, que é você demonstrar, compartilhar para com a sociedade aquilo que você vem fazendo, não só o quanto você emite, ao lado do diagnóstico, mas também aquilo que você vem fazendo do lado da mitigação. E aí que está a questão da certificação, né? Porque você fazer um inventário é uma coisa, você fazer esse inventário e colocar ele para que uma terceira parte independente, uma empresa de auditoria, uma certificadora, avalie o seu inventário e a partir de uma declaração de verificação, determine que esse inventário foi feito de acordo com as regras que ele segue, né, do programa GHG Protocol ou da ISO 14064, né? Claro que agrega muita qualidade e torna o seu inventário também um instrumento para que você consiga comunicar para a sociedade com tranquilidade as suas emissões e as suas ações de mitigação. Então, no programa GHG Protocol, falando de certificação, as empresas que são acreditadas pelo Inmetro para fazer a certificação de inventário de gases de efeito estufa, elas vão fazer essa atividade e, a depender do resultado, o inventário pode ser qualificado entre o inventário selo bronze, selo prata e selo ouro. E aqui vocês conseguem ver na tela as quase 200 empresas que fizeram parte do GHG Protocol ano passado. Um pouco mais da metade conseguiu a certificação selo ouro, um pouco menos da metade conseguiu a certificação selo prata, e algumas empresas que acabaram de começar a fazer as coisas, né, que acabaram de fizeram um inventário no primeiro ano, tiveram um selo bronze, que significa que o inventário não foi auditado, tá? Mas até aí não foi auditado e talvez também não tenha todas as fontes de emissão mapeada, porque não deixa de ser um processo de aprendizado, né? É muito normal você começar preparando um inventário de emissão, que não vai ser um inventário de emissão o melhor, né, inventário de emissão que a sua empresa vai preparar, porque a cada ano você vai aprendendo, e é muito natural que essas empresas que foram selo bronze, o ano que vem passem a ser selo prata e busquem, então, o selo ouro, né? O selo ouro são as empresas que são certificadas e também tem um inventário completo, mapeiam todas as fontes de emissão que a organização tem. Guilherme, só um comentário ali, volta para aquele slide. É engraçado, interessante, não é engraçado, desculpa, ver a evolução que você tem empresas que provavelmente estão fazendo há muito mais tempo esse processo, que é a indústria, que deve ser uma exigência muito mais pesada, e você vai evoluindo, passando pelo varejo, até chegar num primeiro bronze ali de um hospital. Olha que interessante, né, para o público que acompanha a gente aqui. Então, você vê que é fundamentalmente o começo, quem está mais tempo nisso é a indústria. Eu vejo bastante coisa de oil and gas aqui e indústria pesada, e aí a gente já começa a ver ali no bronze uma rede hospitalar.
Olha, eu vou gravar isso na minha cabeça e daqui a 5 anos eu quero ver, assim, todo mundo do hospital lá no ouro. É que tá pequeno, né? Mas tem alguns hospitais também que já estão há mais tempo publicando seus inventários e acabam conseguindo um selo prata ou selo bronze. Tem muito a ver com aquilo que eu falei, que é o início, né? Então, o hospital aqui, a Rede Dora, fez pela primeira vez e conseguiu uma façanha de fazer um inventário que a gente chama de desagregado. Se eu me lembro de cabeça, quase 40 unidades foram inventariadas de forma desagregada. Então, foram 40 inventários que eles publicaram no ano, então começaram já com uma grande ambição, mas como não foi não foram todas as unidades da Rede Dor que foram inventariadas, acabou ficando com o selo bronze, mas, claro, daqui a uns anos, eles com certeza, acho que esse ano já vão buscar um selo prata ou selo ouro, é um processo normal de aprendizado. É muito legal. E aqui, Guilherme, só uma coisa, lá em cima do Magalu tem o INDSH, que ele já há alguns anos ele tem o selo ouro, que ele foi um consolidado de diversas unidades, hospitais que o Instituto ele consegue certificar e ter o selo ouro. Acho que tem alguns outros aí também. Isso, então já são parceiros da gente, né, há muito tempo, e não só tem o inventário feito, mas também engajam todo um setor para que façam inventários e não necessariamente publiquem nessa plataforma e se tornem membro do programa, mas não importa, porque o mais importante é que você faça o inventário, né, e consiga de alguma forma compartilhar com a sociedade, então é um grande parceiro nosso. A gente tem aqui, né, como a Malu falou, a indústria de transformação é mais representada porque acaba, né, tendo processos produtivos mais intensos em carbonos, porque, de certa forma, abastecem a nossa sociedade como um todo, para que a gente consiga ter o cimento, né, o plástico, o aço, tudo isso acaba tendo uma grande intensidade de carbono e por isso que essas empresas elas estão bem representadas aqui na quantidade de organizações que são membros. A gente tem, se eu não me engano, são 7 empresas da saúde humana e serviços sociais, ali do lado direito para mim da imagem. Então, tem, acho que, bastante espaço ainda para crescer em termos de representatividade do setor de saúde humana também. Aí, só para vocês saberem, né? Então, quando a gente fala desse inventário de emissão de gases de efeito estufa, de acordo com o método do GHG Protocol, né, que é o método mais utilizado no mundo para fazer esse tipo de inventário, se divide as emissões indiretas e indiretas, e aí tem os famosos escopo 1, 2 e 3. E eu acho que o grande desafio das empresas hoje em dia está no escopo 3, porque escopo 1 são aquelas emissões que são mais fáceis de mapear, são aquelas que acontecem dentro da sua organização. Escopo 2 tem a ver com eletricidade, com energia, então também o mapeamento é mais tranquilo. Escopo 3 são todas as outras fontes que, de alguma forma, indiretamente estão associadas à sua atividade, então é um mar de emissões ali para todo lado, então é um grande desafio das empresas hoje a conseguir fazer o mapeamento dessas emissões e buscar também a certificação desse escopo 3. E aqui eu trago um case, né, falando aqui sobre o setor de saúde, né, porque eu mostrei para vocês, tá, o inventário é o diagnóstico, você pode certificar esse inventário, né, e aí por meio de uma auditoria que vai te dar o selo bronze, prata ou ouro, mas é importante que você não pare, né, no diagnóstico, mas que você vá além e faça também a gestão das emissões, porque ter só o diagnóstico é como se tivesse o diagnóstico de um paciente e não tratá-lo, né, o diagnóstico é só o ponto de partida e você vai ter que remediar o paciente, fazer uma intervenção, né, uma cirúrgica que seja, a mesma coisa com o diagnóstico sobre gases de efeito estufa. A gente teve em 2019 alguns cases de sucesso que foram apresentados no âmbito do programa GHG Protocol, um deles foi do Hospital Albert Einstein, que tem ali uma grande fonte de emissão, que é o N2O, que é o gás utilizado para procedimentos anestésicos, e esse gás é um gás de efeito estufa, ele tem um potencial de aquecimento global 300 vezes pior do que o gás mais comum, que é o CO2, então ele causa um agravamento da mudança do clima 300 vezes maior do que o CO2, então é um gás muito potente do ponto de vista do potencial de aquecimento global. E ali, pois bem, a partir desse diagnóstico, o Hospital Albert Einstein viu que
40% das suas emissões estava no escape que acontece a partir da utilização desse gás anestésico. E aí conseguiu implantar um projeto para reduzir, né? Não deixou de usar anestesia, claro que não, mas percebeu ali que tinha um excesso, né? Que os protocolos de saúde não estavam sendo seguidos no sentido de restringir o uso desse gás e havia um excesso do uso, e aí reforçou a necessidade do atendimento a esse protocolo, do uso adequado desse gás anestésico, e conseguiu reduzir 60% das suas emissões. Então, é um exemplo de que, a partir do diagnóstico, você faz a gestão das suas emissões da forma mais apropriada, porque sem o diagnóstico, você vai dar, obviamente, vai estar dando tiro no escuro. Se o Einstein não tivesse feito esse diagnóstico e começasse a reduzir as suas emissões, por exemplo, do transporte, que é 1% das suas emissões, pensando que o carro que mais emite, porque usa combustível fóssil, não. No caso do hospital, isso é bem diferente. E aqui um pouco também, uma coisa que eu acho que é bem interessante para vocês, aqui espero que eu não esteja extrapolando o tempo, mas o que a gente fez, né? Trazendo um pouco o olhar para a pandemia. A gente comparou as emissões do ano antes da pandemia com as emissões do ano durante a pandemia, por setor. E a gente viu que setores impactados pela pandemia foram também impactados no que diz respeito ao seu diagnóstico. Então, setor de artes, cultura, esporte e recreação teve uma redução de quase 100% das suas emissões de escopo 1, emissões diretas. Justamente porque os estabelecimentos ficaram fechados, as atividades foram canceladas. Saúde humana, serviços sociais, aumento de 85% nas emissões de escopo 2. Então, pela sobrecarga que o setor de saúde recebeu durante a pandemia e talvez ainda receba, houve um grande aumento nas emissões de gás de efeito estufa do setor também. Aqui também, mais uma vez, quando a gente olha para as emissões associadas ao consumo de eletricidade, né, as emissões que acontecem quando você usa eletricidade. 57% de redução no setor de artes, cultura, esporte e recreação, e na saúde humana a gente teve um aumento de 90%. Como eu falei, é um pequeno grupo de empresas, vocês viram ali 7, né? Mas mesmo assim, acho que já é um indicativo do que aconteceu durante a pandemia. Tá? E aqui, então, a gente olha para, por exemplo, as emissões associadas, emissões indiretas de escopo 3, associadas a viagens a negócios, caiu 69%, deslocamento casa-trabalho caiu 15%, e o aumento das emissões da parte de transporte, né, logística, todo mundo consumindo online, aumentou 1.700%. Tá? Por que eu estou trazendo esses resultados aqui para vocês? Porque eu queria trazer para vocês também o conceito das emissões relativas, tá? Então, vamos voltar aqui. Não é porque as emissões de saúde humana e serviços sociais aumentaram 90% que isso é uma coisa ruim, né? O que a gente tem que olhar também é para aquelas emissões que a gente chama da intensidade da emissão, a emissão relativa. Ou seja, quanto de gás de efeito estufa eu estou emitindo por um serviço prestado, por um produto entregue, por um paciente cuidado. Então, quando a gente fala de empresas que têm metas para reduzir as suas emissões, é muito importante que elas tenham metas absolutas, né, para saber a quantidade total de gás de efeito estufa que ela está emitindo e quanto que ela pretende reduzir, mas a meta relativa, né, um indicador de desempenho associado a uma unidade de consumo, de serviço prestado ou de produto entregue também é muito importante para que, durante uma crise econômica ou de saúde, você consiga continuar acompanhando como é que você vem desempenhando em direção a uma economia de baixo carbono. Então, a questão do indicador relativo, né? E o indicador relativo quer dizer o indicador da intensidade carbônica das suas atividades econômicas, ele complementa muito o indicador absoluto. Isso acho que é bastante relevante para a gente ter em mente quando a gente pensa em metas que a empresa pode adotar. E aqui, então, né, já terminando a minha apresentação, já extrapolando também um pouco o tema da certificação, né? Mas a partir dessa certificação do inventário, muitas empresas buscam fazer a gestão das suas emissões, e a gente perguntou para os membros do Programa Brasileiro de GHG Protocol, aquelas 200 empresas, o que são os temas quentes que estão sendo debatidos nas organizações em relação à gestão das emissões, né? Em relação à gestão das emissões, a maioria das empresas está discutindo a questão de adotar metas
para atingir a neutralidade carbônica no longo prazo, 2040, 2050. Muita gente está olhando para metas baseadas na ciência, metas a partir da definição de um ano base, metas relativas a reduzir a intensidade. Então, o principal tema, a bola da vez, é o atingimento, né, a adoção de metas dentro das empresas. Então, mais uma vez, relembrando aquele slide que eu mostro, né, as negociações internacionais desde 1992 têm o seu papel importante, mas não sendo suficiente. É muito bom que a gente vê que empresas estão adotando metas para complementar a ação top-down com atividades de baixo para cima, para que a gente consiga aumentar a ambição e manter o termômetro abaixo de 1,5 grau. E aqui, então, né, voltando então para o tema da certificação, 61% das empresas que são membros do programa GHG buscam a certificação do inventário, 29% não busca ainda, mas deseja atingir essa certificação futuramente, e só 10% não acha tão relevante assim fazer a certificação do inventário. Então, acho que é uma demonstração da importância que se dá à certificação. Então, não parar só no inventário como diagnóstico, mas também buscar certificar a informação que é relatada por meio do diagnóstico. E aí, acho que é o último slide, as empresas estão assumindo compromissos de mitigação. Então, pelo menos no âmbito do programa GHG Protocol, 34% sim já assumiu, 25% assumiu, mas é uma meta mais interna da empresa, e 35% ainda não assumiu, mas pretende assumir uma meta para reduzir suas emissões no curto prazo, e só 6% não tem compromissos de mitigação. Mais uma vez, indicando a importância e o papel relevante das organizações em desenvolver seus objetivos para mitigar as emissões, para que a gente mantenha o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, que é o limite que os cientistas indicam que é o que a gente ainda consegue suportar como ser humano e continuar vivendo da forma como a gente gostaria de viver no futuro. Então era isso, vou parar de compartilhar minha tela, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, e estou aqui à disposição para responder perguntas ou para conversar com os palestrantes. Você viu que a gente vai ter que se encontrar daqui a um tempo de novo, né, Guilherme? Porque você falou que o ano é 2025, então a gente já vai analisar também a evolução daquelas empresas lá. A gente está aqui com algumas perguntas, e tem uma pergunta aqui que fala qual a importância desse projeto. Então, antes de você começar com as perguntas, só para fazer uma referência, né? De fato, se a gente olhar a história dos hospitais, a gente, como você estava fazendo esse comentário, que, né, a indústria acaba se desenvolvendo primeiro, até porque muito dos membros lá do GHG, de fato, eles necessitam para fins de comercialização. Mas, como o Fernando falou, existe sim o interesse de algumas entidades. Tem como ele falou, o INDSH, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que eu acho que deve estar na 9ª edição, e das 9 edições, bom, a 9ª é essa agora no ciclo 2022, né? Então, apenas uma vez eles foram selo prata, mas eles são sempre selo ouro. E quando a gente, né, junto com a federação e a Medical Fair, achou que esse assunto era interessante, porque a gente, meu cachorro, a gente tem que entender que o meio ambiente, ele é circular, né? Não existe barreiras nem fronteiras. Com certeza, né? É que é um comentário, assim, que você vê a evolução mesmo. A indústria acaba acaba fazendo esse tipo de ação antes, também porque ela polui, né, de uma forma muito mais, não estou dizendo quem polui mais ou menos, não quero levantar esse tema aqui, mas ela polui de uma forma muito mais direta e visível, então ela tem que compensar de alguma forma e tomar atitudes, mas quando você começa a ver instituições, porque essa é uma pergunta, como a instituição de saúde se encaixa nisso, né? E aí, voltando nos dois temas, o tema do Fernando também, mas eu sou instituição de saúde, eu já separo o que é tóxico do resto, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente para o meio ambiente. Então, esses são assuntos
que são relevantes. A gente fez o ano passado também uma live aqui para falar sobre economia de água, que as pessoas esquecem isso, desperdício de água, e mesmo aqueles que se preocupam, sempre dá para melhorar, porque quando a gente mostra boas práticas, acaba aprendendo e dá para melhorar. Mas eu vou fazer aquelas perguntas que eu tenho aqui, mas eu só vou voltar para o Guilherme, que o Paulo Henrique Ferreira Gomes colocou aqui assim, qual a importância desse projeto para as unidades de saúde no Brasil? E ele tinha colocado também uma pergunta antes disso, eu queria que você falasse dos dois temas, Guilherme. Nesse ranking mundial e nesse projeto, que é um projeto que eu vejo que vários países têm metas, como que o Brasil está posicionado? Você tem acompanhado essa evolução ou esses dados só vão sair em 2025? Tá, acho que até que a primeira parte a primeira pergunta, né? Acho que até eu posso dar a minha visão, mas a Márcia, de repente, pode complementar, porque ela tem essa visão muito melhor do que eu. Então, a gente colocou ali no começo da minha apresentação o que o IPCC fala sobre a importância, né, de você ter todos os setores da economia atuando para dar conta do tamanho do desafio. Então, o setor da saúde é um setor relevante. Eu não tenho dado aqui quantitativo na cabeça, mas eu acho que em países desenvolvidos, aproximadamente 4 a 5% das emissões vem do setor de saúde, então é bastante relevante, está equiparado com as emissões do setor, por exemplo, de aviação civil. Então, acho que é um setor, dentre os outros, que tem um importante papel para olhar para suas emissões e buscar alternativas. Então, como a gente viu no exemplo que o próprio Hospital Einstein trouxe no âmbito do GHG Protocol, só de você seguir o protocolo que já existe, você consegue reduzir, né, o protocolo em termos do uso do gás anestésico, você já consegue reduzir 60% das suas emissões. Então, acho que é muito importante da gente olhar para as coisas que a gente consegue fazer, já são aquelas low-hanging fruits, né, que a gente fala. Começar por aí. Então, acho que para o setor de saúde, né, eu acho que ainda tem muita low-hanging fruit que são de colheita fácil, que é por onde muitas empresas conseguem começar, e é importante que façam essa ação. Aí eu falo de eficiência energética também, eficiência nas atividades mesmo do setor de saúde, mas eu acho que a Márcia pode me complementar. Tem muito mais propriedade para falar sobre esse assunto do que eu. Falando sobre a segunda parte da pergunta, claro, o Brasil, como país signatário da Convenção do Clima e tendo ratificado o Acordo de Paris, submeteu compromissos de mitigação perante a Convenção do Clima. Esses compromissos de mitigação, eles são apresentados por países a cada 5 anos. Então, o Brasil já apresentou seu compromisso para 2030, tá? E tem um compromisso ali, né? Aquele mesmo pessoal do Climate Action Tracker, ele analisa os compromissos, indica que o compromisso do Brasil ele é moderado, no melhor dos mundos. Então, não é nem o pior compromisso, nem o melhor. Agora, eu me preocupo não com o compromisso, porque do Brasil atingir o compromisso já está de bom tamanho, na verdade. Então, eu me preocupo com as medidas, né, os instrumentos de política pública que a gente vai implementar para que o Brasil alcance esse compromisso, esse objetivo. Tá? Então, o Brasil tem compromissos que são moderados. Então, até certo ponto, o Brasil fez bastante a sua lição de casa, olhando para o passado, né? Quando a gente compara os níveis de desmatamento e de 2005 com os de alguns anos atrás, o Brasil conseguiu reduzir muito as emissões de gás de efeito estufa associado ao desmatamento, deixou solto nos últimos anos o desmatamento ilegal, então grande parte do ganho já foi perdido, mas enfim, historicamente falando, o Brasil teve ações boas, então pode vir a ter essas ações futuramente para a gente conseguir não só ficar no compromisso, mas também atingir o objetivo de fato no mundo real lá para 2025, lá para 2030. Márcia, pode complementar? Que interessante, assim, quando a gente está, então, fazendo o GHG, ele se torna uma ferramenta de gestão, porque você acaba tendo lugares para procurar que não são, assim, tão usuais, né? Então, assim, uma das coisas que a gente passou, por exemplo, as emissões fugitivas, que uma delas vem do ar-condicionado.
E então, assim, a gente vê que o GHG traz uma base, um arcabouço de gestão muito diferente daquele usual. E aí a gente, na hora, assim, nas primeiras vezes que a gente precisava, então, estudar o ar-condicionado e a sua emissão, foi muito interessante, porque tinha hospital que nunca tinha prestado atenção nisso, os hospitais não controlavam isso. Nós pegamos também e conseguimos fazer uma boa redução, então, nas emissões fugitivas, no ar-condicionado, no óxido nitroso, nós também tivemos essa experiência de conseguir fazer uma redução, no gás GLP, né? Então, assim, ele traz uma base inovadora para a gente, para o gestor poder ser ainda mais eficaz. E na questão da energia elétrica, né, também se consegue fazer um belo trabalho, e aí a gente começa a ver as ações de comportamento, né, aí se junta um pouco, quando o Fernando daí traz essa campanha do Sou Resíduo Zero, que, como você disse, a gente ainda precisa entender que o mundo é redondo e tudo se encontra com tudo. Então, assim, o hospital, ele é um grande produtor de resíduos, né? E existe muito tabu na hora que você vai trabalhar os resíduos, é uma coisa impressionante, mas ainda existem alguns tabus. Assim, vamos dizer, uma informação que para mim foi uma surpresa, na parte dos resíduos comuns, a gente tem muito o que fazer ainda. A gente pensa porque o hospital tem uma legislação mais profunda, mais rígida, né? Nos seus resíduos, mas tem muita coisa para se fazer no resíduo comum. Então, assim, como o Guilherme comentou, né? De quem é o problema do 1,5 de aquecimento global? De quem é esse problema? Esse problema é de todo mundo, né? Eu ia começar, como você falou que eu estou no inferno astral, né? Mas tomara que termine hoje à meia-noite. Eu ia citar, vou tomar água. Eu ia começar fazendo uma reflexão que, não sei se vocês sabem, né? Mas a nossa Constituição, ela faz aí uma alusão às questões ambientais, né? No artigo 225, ela diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bonito, né? E diz mais que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Agora, olha só, impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, né? E à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí me corrija o Guilherme se eu estiver errada, ou o Fernando, que são dois grandes especialistas, mas a gente como sociedade, né, precisamos sair daquele modelo antropocêntrico, né, onde o homem é o centro de tudo, e caminhar para uma questão mais biocêntrica. O centro deve ser a vida, né? A vida é o centro. Então, um exemplo interessante são os resíduos, né? Para saber antropocêntrico ou biocêntrico. O resíduo faz mal para o homem? Ah, faz mal para o homem. Então, vamos tirar da frente do homem, né? E onde a gente faz? O que a gente faz com esse resíduo? Ah, joga lá no mar, joga lá no rio. Isso é uma visão antropocêntrica. Uma visão biocêntrica é uma visão aonde, tudo bem, a gente tira o resíduo da frente do homem, mas a gente não pode jogar lá no rio, a gente não pode jogar no mar, né? Até porque uma coisa interessante, o mar produz, acho que a maior parte do oxigênio que a gente respira. Então, a gente está jogando, a gente está matando o lugar onde se produz o oxigênio.
Mas o que eu ia pedir ao Guilherme e ao Fernando para me corrigir é o seguinte: quando se começou esse debate, então, das questões do clima, precisou se inventar uma nova palavra. Que isso, quando eu aprendi, eu achei fantástico. Que palavra é essa? Só a palavra já diz tudo, né? Solidariedade intergeracional. Então, é a questão de você... Tá bom, você pode usufruir do que existe aqui hoje, mas você tem que deixar para as futuras gerações. Para você, Malu, que tem filho, né? O Fernando, eu sei que tem 2 filhos também, o Guilherme, eu não sei. Isso fica claro, né? Você quer deixar um mundo para o seu filho que ele possa usufruir, ou ele possa ser feliz, e o seu neto possa ser feliz. Agora, a gente voltando de novo para que o mundo é redondo, qual que é a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que foi feita, se eu não estiver enganada, em 1947? Saúde não é somente ausência de doença, mas completo bem-estar mental, físico e social. Ou seja, ninguém tem saúde onde o meio ambiente está doente, né? E em muitas cidadezinhas, eu não sou boa de números, viu? Por isso que às vezes eu posso me equivocar. Mas nós temos aí por volta de 5.000 municípios, eu acho, no Brasil. E grande parte dos municípios menores, às vezes o hospital é a maior organização da cidade. Ele é o maior empregador, às vezes se reúne, né? Então, ele tem essa obrigação de... O padre Niversino Antônio Querubim, vou citá-lo, que ele dizia o seguinte: administrar o hospital não é administrar do muro para dentro, não, mas é até do muro para fora, né? Porque a saúde, ela tem vários componentes. E era isso, acho que eu gosto de filosofar, acabei falando até demais, né? São 5.568 municípios no Brasil, para a gente ter o número exato. Mas é isso mesmo, né? Em muitos desses municípios ou nessas regiões, o hospital é a maior entidade presente ali, e não só a maior, como a mais importante, por ser, né, essa questão da segurança. Vou aproveitar que o Guilherme falou um pouquinho da situação, né, no mundo, como que a gente está nesse tratado, nesse compromisso como país, e aí eu vou pedir para o Fernando fazer a mesma coisa em paralelo com a questão da reciclagem. Fernando, você sabe um pouquinho como que funciona esse ranking mundial? Qual é o país que mais recicla? Como que o Brasil está posicionado nesse? Se eu lembrar dos seus números, eu vou acreditar que não muito bem. Você pode falar um pouquinho sobre isso? E qual que é a maior dificuldade, então, que a gente tem, né? Sim. O desafio do mundo não é diferente do nosso desafio, né? A Icaplan, ela surgiu também, no começo a gente estava pensando em trabalhar projetos ambientais sociais, e a gente viu que o maior desafio que a gente tem é a desigualdade. Então, esse problema da desigualdade que reflete em todas as outras iniciativas. Então, se você olhar a questão de resíduos, não é diferente. Então, os países que têm mais recursos, eles têm taxas de reciclagem em média melhor, então chega a 50%, 60%. São Francisco é um caso à parte, né, que eles são referências para todos os outros. Então, os países desenvolvidos, e até o tema desenvolvido tem muita... o que é desenvolvido para cada um? Para cada um pode ser diferente. Às vezes, para a Márcia, desenvolvida que gosta de abelha, você está num pedacinho de terra e ter as suas abelhas e a sua horta. Isso já é desenvolvido, né? Às vezes, o significado de desenvolvimento já não é o mesmo para todos. Mas, bom, os países que são sendo classificados como países desenvolvidos, eles estão nessas taxas de 60%, 70% de taxa de reciclagem. E você vê países como o Brasil, na América Latina, você está sempre trabalhando com essas taxas de 2%, 3%, 4%. Então, você tem essa grande desigualdade, infelizmente. Então, é um pouco disso. Acho que você falou de uma outra coisa, além dessa dificuldade, né? E também a dificuldade de implementar essas ações, né? Basta
querer, né? Porque... Você falou, não, é que você falou assim, né? Você começou falando da dificuldade, você falou a questão da desigualdade social. E tem um ponto que eu gosto muito sempre de levantar, a gente acaba, por ser uma empresa alemã, eu acabo muito indo à Alemanha, né? E acho que, como a gente conversou no começo aqui, a questão da educação, a gente talvez não foi educado com isso, e cabe a nós que temos filhos, educar os nossos filhos e adotar essas práticas, né? Não adianta ensinar e não fazer, para que se tornem adultos mais responsáveis nessa parte, mas eu acho que falta um pouco também de incentivo, Fernando, porque o que eu vejo na Alemanha, né? Na Alemanha a gente consome essas garrafinhas d'água. Aí você vai no mercado, você tem um cashback, você coloca a garrafinha lá, não é porque você é bonzinho, não é porque você ama a natureza, pode até ser, mas na maioria da vez porque vem um dinheiro de volta para você gastar naquele estabelecimento. A política, ela funciona bem nessa parte, e aí nesse ponto da reciclagem que eu estou falando, né? Ela funciona muito bem porque você tem um benefício. E infelizmente o ser humano, a motivação dele é ter um benefício. E o benefício imediato, a percepção dele é muito maior do que pensar num benefício daqui a 100 anos. Né, eu vejo isso, então eu vejo pessoas mais velhas falando, para que eu vou reciclar? Daqui a pouco eu vou morrer, não vou fazer isso. Ele não se preocupa com isso. Mas se ele ganhasse, talvez, o dinheiro na hora, ele se preocuparia. Você não acha que falta um pouco desse tipo de política de incentivo? Sim, acho que às vezes você começa, né, com ONG e você fala assim, não, as pessoas têm que fazer porque tem que se preocupar. Mas acho que a gente tem que tocar por três iniciativas, né? Tem a parte de educação, né, de você tentar engajar as pessoas, de se comprometer e se engajarem nisso. Tem a questão das políticas públicas, né? Então, depois eu posso falar um pouco de valores também, das políticas públicas, e as empresas também se mobilizarem, né? Igual no começo você falou da questão de ESG, as pessoas se comprometerem nisso. E você falou bem da Alemanha, né? A gente trabalhou com as ações ambientais ligadas ao setor de turismo, né? Uma vez o pessoal da Alemanha fez uma palestra e falou das ações deles, e hoje, e eles falam dos espaços de eventos, né? A gente está falando da feira aqui de vocês, lá os espaços de eventos, todos têm ações sustentáveis, ligadas à parte de resíduos, água, energia. E por quê? Porque a gente perguntou, mas como é que vocês conseguiram fazer todos os espaços assim? Teve alguma política, alguma iniciativa? Ela falou, não, o dono do evento chegava no espaço de evento e falava assim, você tem gestão coleta seletiva, por exemplo? Não, a gente não tem. Então tá bom, então vamos fazer um evento em outro local. E daí os espaços começaram a ver que se eles não assumissem essas iniciativas, não ia ter gente, feira querendo fazer lá. É claro que em São Paulo, no Brasil, é outro cenário. Você tem menos opções de espaços de eventos, né? Então, às vezes você não consegue mudar, mas você pode começar a exigir. Só para você ter uma ideia, hoje, tem um grande espaço de eventos e ele tem coleta seletiva. Então, é muito do organizador que vai até lá e fala assim, a minha feira vai fazer aqui, então eu quero fazer a coleta seletiva. E ele leva a coleta seletiva. Então, imagine essa quantidade de feiras, de eventos, só tem a coleta seletiva se o organizador vai atrás. E hoje, alguns espaços, eles falam assim, não, mas você pode misturar tudo aqui, que depois, lá na frente, eu vou separar. Como que ele vai separar isso? Como é que você vai misturar um resto de comida com papelão, com papel higiênico que vai colocar para alguém separar ou alguma máquina separar? Então você vê locais como a Alemanha. Imagina, tem tudo quanto é tecnologia para separar o resíduo. Por que as pessoas separam na porta da casa? Porque você precisa separar na fonte. Não adianta você ter qualquer tecnologia lá no fundo, lá atrás, se você não engajou as pessoas para não misturar os seus resíduos. Então, os espaços de eventos aqui no Brasil precisam começar a se espelhar na Alemanha, começar a implementar, engajando o dono da feira, os participantes, para não misturar. E não falar, joga tudo nessa caçamba que lá depois eu cuido. Não, cada um tem que não misturar os seus resíduos. Né? É isso mesmo, começa dali. Eu vou começar pela doutora Márcia para dar umas palavras finais, a gente está chegando no fim aqui do nosso encontro, que foi muito proveitoso. Vou querer, hein, Guilherme, voltar daqui a uns anos para saber como é que está essa evolução, e aí espero ver uma apresentação do Fernando com índices melhores também. Vou começar pela Márcia. Márcia, faz para a gente, por favor, aqui o seu encerramento, por favor. Então, como palavra final, eu queria dizer o seguinte, você acabou comentando agora da questão financeira, né? Os gestores entenderem que desperdício
além de causar impacto ambiental desnecessário, ele também causa um gasto desnecessário, né? E que dá sim para você aliar uma boa gestão, né? Onde você consiga ter números melhores e onde você consiga ser ambientalmente mais eficaz, né? E como assim, mensagem final, dizer o seguinte, que a nossa sociedade, ela, para ter um futuro, ela vai precisar entender isso, né? Em função de que, assim, quando a gente ouve, Malu, vocês são de marketing, né? Quando a gente ouve assim, vamos salvar o planeta, vamos salvar, você quer salvar o planeta? Ei, todo mundo quer salvar o planeta. Aí, alguém que assistia o homem, o super-homem, né? Aquele coisa fala assim, vamos salvar o planeta. A gente não precisa salvar o planeta. Ele tem 4,5 bilhões de anos, e se a gente vai continuar tendo por muitos bilhões, ele vai continuar existindo. Quem corre risco de extinção é o ser humano, né? O ser humano e outros animais que dependam de estabilidades que a mudança climática iria, por exemplo, colocar em risco. Então, a minha mensagem é: viva o novo! Isso, Malu. Obrigada pelo convite, obrigada pelo Fernando, por você e pelo Guilherme. Eu adorei essa frase, vou levar para a vida, Márcia. Não precisamos salvar o planeta, temos que salvar nós mesmos, né? Adorei isso. Fernando, suas considerações finais, por favor. Bom, Malu, primeiro gostaria de agradecer a FABA, né, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, pelo convite, vocês também na Medical Fair, a CIA, pelo convite, um prazer também estar com o Guilherme. O registro público, a gente, desde 2008, lá quando a gente surgiu, também junto com o registro, a gente teve que fazer, inclusive, o primeiro treinamento de inventário de gás de efeito estufa lá fora, porque estava construindo a nossa primeira calculadora, a gente que fez no Excel, e hoje vocês, com esse trabalho, vocês conseguiram padronizar e melhorar muito essa iniciativa. A questão da transparência, né? O registro público é uma excelente ferramenta, e eu lembro lá no começo, em 2008, 2009, quando a gente começou, as pessoas tinham receio de publicar abertamente suas emissões de carbono, e hoje elas sabem que todo mundo, de alguma forma, emite CO2, a gente aqui consumindo energia, estamos emitindo CO2, mas daí essa é a primeira iniciativa, você dá transparência, depois você achar ações de redução. As minhas palavras finais, a gente conversou um pouco, né, de Malu, das crianças, e quando eu era pequeno também, meu pai falava, vocês são a geração do futuro, vocês vão mudar isso, tudo. E o que aconteceu? Nossa geração está aí, e as coisas só pioraram, né? Maior poluição, os plásticos, resíduos, emissões. Então, não dá para a gente jogar para as próximas gerações essa mudança, porque, não, as crianças vão estar mais enganadas, mas o que dá para a gente fazer? Sabe? Não dá para a gente ficar jogando para lá os problemas. Então, acho que é isso, a gente tem que falar assim, sabe? O negócio é cair com a gente. Nós somos as gerações nós somos as pessoas que a gente esperava para mudar isso. Então, acho que todo dia, a gente falando de resíduos, todo dia você, de alguma forma, gera resíduo, você no seu negócio, no seu dia a dia, na sua casa, você consegue fazer algo, sabe? Então, não dá para você jogar para as próximas gerações, é você falar, vou fazer o possível que está ao meu alcance para que a gente consiga mudar esse pouquinho que a gente viu, esse cenário que a gente tem visto no planeta. É isso, obrigado. E eu ainda complemento, né, não só ações que a gente faz no nosso dia a dia, mas não precisa ser agressivo, não precisa ter grandes brigas, mas alertar o próximo, né, o colega que está do lado. Cada palavrinha que você vai falando, você vai plantando uma sementinha. Guilherme, suas considerações finais, por favor. Certo. Bom, claro, primeiro agradeço o convite que veio da Márcia, a mediação que foi excelente, Malu, e também a apresentação inspiradora do Fernando. Acho que foi muito bom assim poder participar desse evento com vocês. E como fala final, só queria trazer uma questão que a gente não falou muito, talvez não diretamente, mas que tem a ver com a palavrinha competitividade. Então, dialogando aqui um pouco com o público organizacional, hoje todo mundo sabe a bola da vez, né? A VDET são os critérios de ESG,
que estão sendo muito utilizados e também está bastante sendo divulgado, onde aqueles que detêm o recurso financeiro estão utilizando critérios ESG, né? E aí tem muito da mudança climática, mas também de outras questões ambientais, na perna do E, de environment, para decidir para onde que vai esse recurso financeiro numa análise de risco mesmo, o que tem menor risco. Eu acho que a questão da competitividade é muito importante. Claro, se você como organização está muito preocupado com o dia de amanhã, talvez você não tenha essa visão estratégica e não se permite ter essa visão estratégica. Mas para aquelas organizações de qualquer setor, também do setor de saúde, que tem uma visão estratégica sobre os seus negócios e pretende estar atuando nos próximos 10, 20, 30 anos, não tem como mais não olhar para a questão da sustentabilidade do seu negócio, e aí eu extrapolo não é só mudança do clima, mas também é resíduo, também é outros temas, biodiversidade, claro, porque cada vez mais o recurso está sendo direcionado para outras, como o exemplo que foi trazido do evento na Alemanha, que acaba recebendo acaba recebendo a atividade porque atende às demandas de quem quer organizar o evento. Da mesma forma, as empresas brasileiras já estão recebendo demandas. Isso a gente dialoga todas as semanas com parceiros nossos aqui na FGV que já estão recebendo esse tipo de demanda. E isso vai se tornar cada vez mais frequente. A demanda de você se atentar para as questões associadas ao impacto ambiental da sua atividade econômica para receber um financiamento, para que uma linha de crédito seja aberta, para que você possa atuar num determinado mercado. Então, acho que competitividade e sustentabilidade empresarial são palavras muito importantes, e quem não estiver atento a essas questões pode muito bem com risco de não estar conosco aqui nos próximos 10, 20 anos oferecendo seus produtos ou serviços. Essa é a parte comercial, né, que tem que ser falada também. Nada pode ser, a gente não pode usar como hipocrisia. Sim, tem um fundamento de sustentabilidade, sim, tem uma parte ali, meio ambiente, um futuro melhor, mas também tem uma parte comercial que isso está sendo cada dia mais comentado. Queria agradecer muito a Márcia, que no dia do aniversário dela resolveu vir celebrar com a gente aqui, desejar de novo feliz aniversário, agradecer o Fernando e o Guilherme, e falar uma coisa para vocês, né? Como eu falei bem no comecinho, eu não sou especialista no assunto, eu trabalho com eventos, Fernando, eu sei que a gente, por exemplo, eu trabalho com eventos há muitos anos, e eu vejo a diferença do que a gente gerava de lixo antes e o que a gente gera agora, isso é discutido muito no meu setor, mas eu sou uma pessoa que nem eu brinquei, gosto muito, né, dessa questão do meio ambiente, me preocupo com isso. Então, quando a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares são meus parceiros na Feira Medical, e aí quando eles me pediram para mediar, eu faço mediação de vários painéis. Esse painel em especial eu fiquei honrada porque é um assunto que eu gosto, que é meio ambiente. E eu queria falar uma coisa para vocês três, de vocês disponibilizarem da agenda de vocês 2 horinhas para vir aqui contar um pouquinho da história de vocês e o que vocês fazem, com certeza vocês já estão mudando a vida dos outros. E começa assim, na base da educação, da informação e da disponibilidade. E por isso nós somos muito gratos. Queria deixar aqui meu agradecimento pessoal, agradecimento da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, e falar que de 3 a 6 de maio eu estou lá no Expo Center Norte com a feira. Eu espero a visita de todos vocês para a gente se ver pessoalmente. Obrigada e boa noite. Obrigado. Tchau, gente.